Abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Você que puder, se põe em pé para estarmos fazendo a leitura todos juntos. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tuas servas dar um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pode se assentar? Durante essa semana, o Senhor tem me confrontado dentro desta palavra e tem me ensinado, aberto a minha visão. E eu tenho sido muito grata ao Senhor por isso, que a palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. E o Senhor me levou aqui na oração de Ana, quando ela orava ao Senhor. É interessante que Ana, em nenhum momento, ela ora para que Deus viesse tirar Penina da sua vida. Para quem conhece a história, Ana é uma mulher infértil. A segunda esposa que o seu marido tomou é uma mulher fértil. E devido a isso, Penina diariamente, constantemente, irritava, afrontava, ao ponto de Ana chegar ao culto triste, aflita, amargurada. Mas Penina não cutucava a ferida de Ana no culto, cutucava em casa. Então, dentro da casa dela, ela se encontrava aflita, e quando chegava no culto, a aflição ainda tomava conta do coração dela. Mas é interessante porque Ana, ela identifica qual é a raiz do problema dela. E a raiz do problema dela não é Penina, a raiz do problema dela é ela mesma. Porque quem nos gera é Ana. E Penina simplesmente se aproveita desse problema para criar um outro problema. Só que em nenhum momento você vai ver Ana orando para que Deus viesse pôr a mão nos problemas superficiais. Não, ela vai na raiz do problema. Ela ora ao Senhor, em outras palavras, ela está dizendo: eu sei que a raiz do problema não é Penina, a raiz do problema sou eu que não gero. Então me visita. Ela não pediu para Deus tirar Penina de cena, para Deus afastar a Penina da vida dela, da família dela, não. Ela fala para o Senhor: Deus, me visita, porque o problema está em mim. Deus, que a tua mão venha sobre mim. Será que você está identificando qual é a raiz do teu problema? Será que você consegue enxergar a raiz do problema? Porque quem ora na raiz do problema, Deus visita a raiz do problema. Oh, aleluia! E por 3 vezes ela declara em um versículo que ela é serva. Ela diz: se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerem, mas a tua serva, por 3 vezes ela diz: eu sou serva. Não, você não está entendendo. Ela está de joelho dizendo: eu não gero, mas isso não me fez se afastar da tua presença, eu continuei sendo serva. Todo dia eu escuto afronta dentro da minha casa por Penina, mas eu continuo sendo serva. Estou aflita no culto, mas continuo sendo serva. Nem consigo cultuar, adorar direito, mas eu continuo sendo serva. Além dela apresentar a raiz do problema, ela identifica quem ela é dentro do problema. E além de identificar quem ela é dentro do problema, ela sabe quem é Deus no meio do problema. Ela começa a oração dizendo: Senhor dos exércitos. Ela está dizendo: general de guerra, eu sei quem tu és. Tu não és um soldado, tu és o Senhor dos exércitos. Enquanto os homens possuem um exército, o Senhor é possuidor de exército, fazendo de ti mais poderoso do que tudo. Além dela identificar qual é a raiz do problema dela, ela identifica quem ela é e ela identifica quem Deus
Deus é e Deus entra na causa. Oh, aleluia! Se você ter essa 3 identificação, o milagre é certo na tua vida. E só para completar, eu estava numa vigília de sexta para sábado na cidade de Praia Grande, muito cansada, mas fui. Morrendo de sono, e quando o sono apertava, eu me levantava e eu disse, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui porque eu preciso de algo do céu sobre a minha vida. E no momento da ministração da palavra, que foi às 5 horas da manhã, mais ou menos quase 5 horas da manhã, e o Senhor usando o pastor Fernando Silva que ministrou, uma palavra rema maravilhosa, e Deus falando ali, e o Espírito ministrando no meu coração. E eu me lembrei dessa passagem, eu disse, Pai, realmente eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E eu identifiquei a raiz do meu problema. Quando Deus me deu essa palavra, eu sabia, eu preciso mudar, só que eu não estou enxergando a raiz do problema. Só que na vigília, às 5 horas da manhã, o céu bradou no meu coração e mostrou qual era a raiz do meu problema. E quando o profeta terminou de ministrar, veio outro para poder adorar ao Senhor. A igreja se pôs de pé, eu estava muito cansada. Eu me lembro que eu fiquei sentadinha, mas abaixei a cabeça e eu orei ao Senhor dizendo, eu sei qual é a raiz do meu problema. Assim como Ana, eu sei que tu és Senhor dos exércitos. Eu sei que eu sou serva, mas eu apresento a raiz do meu problema. É eu que preciso mudar. Enquanto eu estava orando, dizendo, Pai, me muda, porque eu preciso mudar. Aí vem o pastor Fernando Silva, lá do altar, a igreja cheia, irmãos. E eu sentadinha. O vaso põe a mão na minha cabeça e diz, você não pediu para Deus te mudar? Você não acabou de falar para o teu Deus qual é a raiz do teu problema, o que você precisa mudar? Então receba a mudança da noite, nessa madrugada. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Toda vez que você identificar a raiz do teu problema, Deus vai colocar a mão na raiz do teu problema. O problema não é Penina, o problema somos nós. Penina toda a vida ficou lá. Ana gerou e Penina estava lá na história dela, na vida dela. Se assentava na mesma mesa, continuava indo para o mesmo culto. Então o problema nunca foi Penina, o problema sempre foi Ana. Apresente e tenta decifrar qual é a raiz do teu problema, porque Deus quer te sarar. Aleluia, amém. E as palmas louvam o nosso Deus. Se põe em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, agradecemos, Jesus, e reconhecemos a grandeza do Teu poder, reconhecemos o Teu senhorio, Pai, e louvamos e bendizemos o Senhor. Somos agraciados por ter um general de guerra poderoso nas nossas batalhas. Somos agraciados por ter um pastor que cuida de cada ovelha e conhece o interior de cada ovelha. Obrigada por nos conduzir. O rebanho é imenso, mas o Senhor conhece cada ovelha, cuida de cada uma com zelo. E ainda que uma se dispersa do seu aprisco, o Senhor deixa as 99 num lugar seguro, porque o Senhor cuida daqueles que estão dia após dia na tua presença, mas não se esquece daquele que se distancia. Obrigada por cuidar de nós. E assim como Ana identificou a raiz do problema dela, levou isso em oração, que o Senhor venha nos convencer, mostra-nos, Senhor, nos dá a visão daquilo que realmente está errado em nós. Assim como o Senhor mostrou para Saulo qual era a raiz do problema. Ele achava que a igreja era o problema, que os seguidores de Cristo eram o problema, mas o Senhor mostrou que o problema estava com ele, que ele era cego espiritualmente, que ele não tinha discernimento, que ele não compreendia o propósito do céu, que ele era um homem influenciado pela religiosidade. Mas nesta noite, Senhor, assim como Saulo, Senhor, nós queremos ver a tua verdade, nós queremos compreender, Senhor, qual é a raiz do problema, para que essa raiz venha ser tratada pelas tuas mãos e continua, Senhor, a receber o nosso culto e a falar ao nosso coração em nome de Jesus. E as palmas louvam nosso Senhor.